Você aí, me diga uma coisa. Por acaso, se o presidente Lula promovesse um projeto de criptomoedas, na intenção aí de fomentar as startups brasileiras e o pequeno empreendedor, por acaso você acreditaria nesse projeto? Por acaso você aportaria do seu suado dinheiro para comprar alguns tokens desse projeto? Comprar essa criptomoeda? Bom, eu acredito que, em se tratando do presidente Lula, a maior parte dos inscritos desse canal jamais cometeria tamanha atrocidade, jamais acreditaria e pagaria para ver nesse projeto. Mas, e se eu te falasse que quem fez esse projeto não foi o presidente Lula? Ou melhor, quem promoveu esse projeto foi um chefe de Estado libertário, foi o Javier Milei. E aí, nesse caso, será que você colocaria o seu suado dinheiro? Bom, considerando que o Javier Milei tem uma melhor popularidade no ecossistema liberal, libertário, ele é um político autodeclarado anarcocapitalista, diga-se de passagem. Então, feita essa consideração, considerando também que as criptomoedas são muito populares nesse ecossistema, aí eu acho que a probabilidade de alguém colocar dinheiro nesse projeto é maior. Então, se você fosse um golpista, quem é que você acredita que seria o seu garoto propaganda mais adequado? Para um projeto de cripto, não para roubar junto com você. O presidente Lula ou o presidente Javier Milei? Bom, para fazer marketing para um projeto de cripto, é o presidente Javier Milei que esse golpista escolheria. E isso ocorreu, por incrível que pareça, e gerou um escândalo que abalou a Argentina. E mais do que a Argentina, tomou proporções internacionais. O país se viu em um daqueles que pode ser um dos maiores escândalos financeiros da gestão do Javier Milei e que tem potencial, inclusive, para, no cenário mais extremo, até mesmo gerar o impeachment dele. Tudo isso começou por causa de um único tweet. Mas o efeito cascata é tamanho que, eventualmente, pode deixar o governo mais libertário da história do planeta sem qualquer governabilidade e gerar uma reação de maior burocracia, regulação e desfazer tudo aquilo que o Javier Milei vem pregando que quer fazer com a Argentina nos últimos tempos. Vou te contar essa história para que nós possamos refletir o impacto negativo que ela trouxe, o desserviço que ela fez para aqueles que defendem um Estado maior, quer dizer, um indivíduo maior e um Estado menor. Porque onde o Estado é grande, o indivíduo é pequeno. Um desserviço para todos aqueles que defendem a liberdade. E tudo começou lá no dia 14 de fevereiro de 2025. Ontem, o presidente Javier Milei simplesmente publicou lá nas redes sociais uma mensagem de apoio a um projeto de uma criptomoeda até então pouco conhecida, um tanto quanto suspeita, chamada de Libra. E a propaganda feita dessa cripto é que ela serviria para fazer o financiamento das startups, das pequenas empresas da Argentina. Em poucas horas, depois desse tweet do Javier Milei, o ativo simplesmente passou de centavos para mais de 5 dólares e 20 centavos. Quer dizer, foi um boom instantâneo. E aqueles mais apoiadores do governo, diante desse boom, olharam isso, nossa, parece um negócio que já nasceu bem sucedido, um autêntico growth hacking. O cara conseguiu disruptar aí o crescimento, acumular uma grana e agora vai fazer acontecer, é o futuro das startups da Argentina. Pensou o ingênuo. Mas aquele que já é um pouco mais calejado de mercado cripto olhou para aquilo e falou: não acredito. O Javier Milei está promovendo um projeto que tem toda a cara de ser um pump para depois ser feito um dump. E dito e feito, eles fizeram uma propaganda para fazer muitas pessoas comprarem, consequentemente o preço subir demasiadamente, para
aqueles que tinham pago centavos na cripto saírem desovando as posições, vendendo o preço no auge, derrubando o preço lá para baixo também, fazendo todo mundo que comprou depois amargar perdas financeiras, enquanto que aqueles que compraram antes, como por exemplo os idealizadores do projeto, e quem sabe também aqueles que fizeram propaganda, quem sabe também até o próprio Javier Milei vai saber, saírem vendendo lá no topo, ganhando um bom dinheiro com isso. Se o Javier Milei vendeu, se ele tinha ou não, eu não sei. Mas que foi um pump and dump, que foi uma propaganda para fazer o preço subir e depois desabar logo em seguida, não há dúvidas. E isso gerou um prejuízo irreversível, não apenas para quem acreditou no Javier Milei, como também para todo o ecossistema de criptomoedas, não só da Argentina, como mundial, e também para todo o ideal de libertarianismo, de indivíduo forte e de Estado fraco. O episódio, que foi batizado como Cryptogate, virou um escândalo de proporções globais. E o impacto político de Javier Milei também foi imediato. Ele chegou a receber 112 denúncias criminais apresentadas na Suprema Corte contra ele. E a crise, a falta de comunicação do governo, que acabou apagando o post, depois declarou que não tinha nada a ver. Aí um dos idealizadores dessa criptomoeda foi dar uma reportagem lá no El País e falou que eles não imaginavam contar com o apoio do presidente, que na verdade foi um projeto mal executado, mas aí depois o Javier Milei foi lá e fez um outro post ensinando a comprar o negócio no Twitter de novo, o preço subiu. Quer dizer, isso aí foi um prato cheio para que a oposição conseguisse atacar Milei. Mesmo eu critico veementemente o que ele fez, independentemente de se é crime ou não, o fato é que é imoral. Ele simplesmente usou da sua boa reputação para levar vantagem financeira ou para promover um projeto cuja única intenção era tirar dinheiro daqueles que compraram depois. Ao que tudo indica, né? Não vou acusar também para não ser processado. É o que tem se falado na mídia, pelo menos, né? Não sou eu quem estou falando. E a grande questão é difícil saber se foi só um experimento mal executado ou uma fraude disfarçada de um experimento mal executado. Mas que foi um pump and dump, foi. E aí a CVM argentina abriu uma investigação para determinar se isso aí caracteriza uma manipulação de mercado pelo Javier Milei para benefício próprio. Porque se for observado que ele teve um benefício próprio com isso daí, aí ele pode ser enquadrado na Lei de Ética Pública da Argentina, uma lei de 1999 que proíbe funcionários públicos de usarem do seu cargo para beneficiar interesses privados. E, num cenário mais extremo, como eu falei, isso aí pode causar até o impeachment dele. Eu não acho que chega a tanto, mas certamente isso aí vai atrapalhar muito a sua governabilidade. O que, na minha opinião, é ruim. Veja, eu condeno o que o Javier Milei fez. Mas o Javier Milei fez muita coisa boa para a Argentina também. Javier Milei surgiu como uma promessa ali para libertários, para conservadores, de ser um sujeito capaz de salvar a pátria que estava afundada em crise após de crise, com um modelo totalmente diferente do que a Argentina vinha tendo até então. Então, Milei sempre foi um crítico feroz dos bancos centrais, da casta política, sempre pintou ali ser defensor de um cenário de livre mercado absoluto, no qual o governo sai de cena e o empreendedorismo, portanto, é capaz de prosperar. Defendeu e conseguiu fazer em boa parte o corte drástico nos gastos públicos do país, a dolarização da economia, o controle da inflação. O sujeito conseguiu fazer um superávit no país que vinha amargando prejuízo atrás de prejuízo ao longo de diversos anos. Conseguiu realmente fazer muita coisa. E é só o comecinho da melhora. Ele cessou a sangria e está esperando cicatrizar. E só isso aí, os efeitos já são colhidos. A população já resgatou boa parte do seu poder de compra. Sim, a Argentina estava mais cara. Mas sabe de uma coisa? O argentino, por sua vez, também já está um pouquinho mais rico. Não é à toa que o turismo aqui em Santa Catarina, no verão, subiu
71% agora em 2025. Sabe por quê? Porque tá cheio de argentino. Você anda nas praias de Florianópolis no verão, você escuta mais castelhano do que português, dependendo de onde você vai. Coisa que não acontecia há pelo menos uns 10 anos por aqui. E mais do que nas praias, nas lojas de coisas esportivas, por exemplo, eles estão tendo que repor estoque todos os dias. A Decathlon de Florianópolis foi a loja que mais vendeu de toda a rede mundial. Por quê? Por causa dos argentinos que estão aqui comprando. Não tem lá na Argentina essa loja, parece. Enfim, o fato é que isso são evidências de que eles estão com dinheiro, de que os frutos das políticas econômicas iniciadas por Javier Milei já têm começado a ser colhidos. Então, é inegável que o Javier Milei tem feito na economia, sim, é uma estratégia ousada, mas tem colhido frutos para resgatar um país que estava afundado em anos de hiperinflação. O livre mercado é terra fértil para prosperar a economia, iniciativa privada, para enriquecer. Mas o livre mercado exige responsabilidade. Ainda mais se você é um bastião e defensor, o chefe de Estado que promove esse ambiente. Então, você precisa ter uma postura de idoneidade. Mas, ironicamente, foi dentro desse mesmo livre mercado que o Javier Milei foi capaz de desregulamentar em boa parte, que ele se viu envolvido em um grande escândalo que vai acabar culminando em maior regulamentação. Quando você é um presidente forte, você precisa que os teus atos estejam alinhados com a sua ideologia, principalmente se você está nadando contra toda a casta política. Por isso que os presidentes de direita que viraram referência, eles foram aqueles que tinham maior coerência consigo mesmo. Margaret Thatcher, por exemplo, conseguiu fazer muita coisa, conseguiu desmantelar diversos sindicatos, privatizar estatais, coisa que muitos pensavam ser impossível naquela época para que fosse feito lá na economia britânica. E ela só conseguiu isso porque ela mantinha coerência. Javier Milei vinha conseguindo muita coisa porque ele mantinha coerência. Mas, na hora que ele se usa de um mercado com menor regulação para promover um esquema que tem toda a cara de ser fraudulento, ele perde essa coerência. E o efeito rebote pode ser a desconstrução de tudo que ele conseguiu fazer até agora. Ou, no mínimo, atrapalhar o avanço, por exemplo. Ele queria acabar com o Banco Central. Isso era um dos passos dele. Só que o Banco Central, ele tem na Argentina um posicionamento contra as criptomoedas. Tem uma resolução lá de 2022, salvo engano, vou deixar aqui na tela, que proíbe instituições financeiras de oferecerem determinados produtos relacionados a ativos virtuais. E agora, diante dessa postura do Javier Milei, caso ele venha tentar acabar com o Banco Central vai se pintar como ele sendo o salvador da pátria, do tipo, ó, esse cara aí quer acabar comigo porque ele quer dar golpe com cripto piramidosa. Eu sou aqui o cara que, com a regulação, vou te proteger disso daí. Abriu novamente espaço para esse tipo de narrativa, de crítica, que foi muito trabalho para mostrar as falácias dessas críticas, mas quando bate no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, ele não vai mais pensar com a cabeça, e sim com o coração e falar, realmente, eu tomei um golpe aqui. E não só apenas vai atrapalhar o avanço da pauta libertária no mundo, como também nas próprias criptomoedas, que muitas pessoas vão fazer confusão e vão acreditar que o problema está na tecnologia. Só que o problema não é na tecnologia, e sim no uso irresponsável dela. O conceito de blockchain, que surgiu com o Bitcoin, já se provou uma das maiores inovações do século XXI. Hoje, tem governos como El Salvador, por exemplo, que tem uma postura mais séria com as criptomoedas, que adotaram o Bitcoin como uma moeda oficial. Nós temos alguns gigantes do mercado financeiro, como o JP Morgan, que também já estão utilizando criptomoedas, blockchains privadas para transações financeiras. Temos vários players com autoridade no mercado financeiro que veem o mercado com otimismo de criptomoedas também. E
inclusive a ausência de filtros de regulações como algo positivo, para que esse mercado possa emergir. Só que, de outro lado, a gente tem todos aqueles que vão ser altamente prejudicados pela ascensão das criptomoedas, então, certamente, eles vão fazer de tudo para impedir que elas possam emergir, se popularizar, nem que, para isso, eles tenham que apelar para o lado emocional. E aí eles vão culpar a tecnologia. Só que sabe qual que é a culpa desses projetos de pump and dump? É a ganância humana. É o eterno gatilho emocional do ser humano de querer acreditar em promessas de ganhos fáceis, de ganhos rápidos, mas que na prática todo mundo sabe que essas promessas não existem, elas sempre escondem um detalhe, que não existe almoço grátis. Quando a esmola é grande, todo santo deveria desconfiar, porque há uma alta probabilidade de eles estarem tentando passar a perna de você, em você. E vão fazer isso no meio cripto, isso vai ser usado para tentar combater, mas não é uma particularidade desse mercado, não. Na verdade, isso já acontece aí pelo menos desde 1720. É um esquema que já foi feito várias vezes. Basicamente, se cria essa onda artificial de valorização com marketing agressivo, bota todo mundo para a armadilha, depois vai lá e raspa os lucros, deixando todo mundo que entrou depois no prejuízo. O primeiro relato que eu vi disso daí foi em 1720, na bolha da Companhia dos Mares do Sul, bem no início do mercado financeiro, que foi lá na Inglaterra, quando as ações de uma empresa sem operação real foram infladas artificialmente para fazer um velho pump and dump e que levou à ruína diversos investidores. Isso se repetiu também ali nas vésperas da crise de 29, e toda vez que isso acontece, nos anos que sucedem esse golpe, essa era dos golpes, a gente vê um aperto da regulamentação, que para resolver golpe mesmo não serve para nada, mas para criar reservas de mercado, ela é muito boa, que é o que aconteceu, por exemplo, em 1933, com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o Security Act, que depois dos vários golpes ali antes da crise de 29, veio na tentativa de impedir esses golpes, mas eles continuam ocorrendo. Esquemas fraudulentos, pirâmides, e não é só no mercado cripto, não. Quem não sabe aí as histórias das penny stocks nas bolsas oficiais dos Estados Unidos. Então, marco regulatório sólido não impede golpe, mas cria reserva de mercado, cria maior transparência, menos privacidade. E certamente é isso que a gente vai colher no mercado cripto. E eu vou culpar o Javier Milei como um dos responsáveis pelo aumento da regulamentação nesse setor. Porque, sim, as criptomoedas têm potencial de devolver a liberdade para as pessoas, mas elas estão se tornando cada vez mais institucionalizadas, domesticadas. Sim, elas têm potencial para ser um verdadeiro lobo, capaz de correr quilômetros, caçar e alcançar uma boa liberdade. Mas cada vez mais esse lobo está sendo colocado num zoológico e as pessoas estão aplaudindo. Elas querem ver o lobo no zoológico, porque as pessoas têm medo da liberdade. Muito obrigado, Javier Milei, por esse desserviço que você prestou a todos nós. Data vênia, tudo de bom que você tem feito até então. Um acerto não justifica um erro. Azar dos argentinos que ainda acreditam em político. Sorte dos indivíduos que acreditam que a proteção do próprio patrimônio é uma responsabilidade única, tão somente, exclusivamente pessoal, e que guardam o que é seu consigo, que fazem autocustódia de criptomoedas e buscam sempre o conhecimento para conseguir diversificar, internacionalizar e não ser mais refém de um Estado, porque ainda que o chefe de Estado se diga libertário, todos os Estados são capazes de lesar os indivíduos. Eles são mais fortes e é por isso que nós precisamos nos proteger. Não acredite em políticos. E por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.